Antes de nós lermos, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, eu sei que o Senhor já está aqui, essa é a tua obra, essa é a tua casa, a casa de oração. Nós pedimos a tua graça, o favor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Reconhecemos que tu és o eterno, o soberano, o Rei do universo. Fala conosco na tua palavra, ministra, e que saiamos e retornemos aos nossos lares, edificados, ó Deus, transformados pela sua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Você que está em casa também assistindo, por favor, acompanhe aí. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Em outra versão, fala que o reino de Deus está dentro de vocês. Cultura do reino de Deus. O que significa cultura? Para nós entendermos a palavra, é necessário conhecer no contexto o que significa cultura. Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes, todos os hábitos e aptidões adquiridos ao ser humano no decorrer do tempo da sua jornada ou em um determinado grupo. Cultura também é definida em ciências sociais como um conjunto de ideias, comportamento, símbolos, práticas sociais, aprendidos de geração em geração. E muitas vezes, olha só, cultura do reino de Deus. A pessoa chega dentro da igreja e há um choque na cultura. E alguns falam, aprendi com meu pai. Não, isso é a tradição da família. E muitas vezes, o que nós encontramos é o choque de valores que a pessoa traz para dentro da igreja. Só que o evangelho do reino de Deus, muitas vezes vai pegar aquilo que você foi ensinado, muitas vezes, pela tradição familiar, pelos amigos da faculdade, ou pelos amigos da escola, e vai trazer um choque, vai chocar. E você precisa conhecer o que é a cultura do reino de Deus, para você saber escolher, saber definir o que você vai seguir. O maior desafio para mim como pai hoje, é conduzir o meu filho dentro da cultura do reino de Deus. Hoje, o que é apresentado, pastor José Alves, pelos youtubers, né? É algo completamente diferente do que a palavra de Deus ensina. Então, esse assunto ele precisa ser, muitas vezes, trabalhado dentro da igreja. Por quê? Porque quando você, às vezes, fica exposto ao evangelho aqui, na igreja, 1 hora, 1h30, 2 horas, e às vezes, no decorrer da semana, as redes sociais trabalham contra aquilo que é ministrado no altar de Deus. É complicado você, às vezes, ter que mostrar que um influenciador, já expliquei isso para o meu filho, a pessoa recebe para influenciar, e muitas vezes, influenciar de forma negativa, implantar uma cultura, preste atenção, uma cultura que não tem o padrão do celestial. Cultura de quê? De qual reino? Parece uma pergunta sem sentido, mas precisamos ter resposta muito clara em nossa cabeça para evitar equívocos e desvios no desenvolvimento. Porque, às vezes,
principalmente o trato do pai com o filho, quando se fala sobre santidade. E aí, se você não sabe pegar a informação do Evangelho e trazer de forma clara, os jovens muitas vezes não entendem o que é a informação que precisa ser passada e ser transmitida por ele e através dele. Como cristãos, preste atenção, evangélicos, católicos, crentes, gospel. Hoje tem o gospel também, né? Cultura do gospel. Por definição, estamos falando do reino do Filho de Deus, do projeto de Deus. Cultura de Jesus Cristo. Deus estabeleceu uma cultura através de Jesus. No final do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, está escrito que após ser tentado, Jesus ele foi batizado, e após ser tentado, ele saiu a proclamar o Evangelho do reino de Deus. Existe o Evangelho que significa boas notícias. Espera aí, Jesus diz, olha, a partir de agora, o negócio vai ser diferente. Cultura, precisa mudar a cultura. É interessante Jesus falar sobre esse versículo, né? Conversava com meu sogro hoje de manhã sobre isso. O Evangelho, o reino de Deus não está na próxima igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. O reino de Deus não está só na IBR. O reino de Deus não está só lá em Goiatuba ou em Minas, não. Jesus falou, olha, o reino de Deus, ele não vem com aparência visível. Se eu vestir o terno, gravata, se eu vestir bermuda, não é aparência, não é a sua aparência. O Evangelho, o reino está aqui dentro. Ó. O reino de Deus está aqui dentro de você. É a maneira que você coloca as respostas, aquilo que você faz diariamente. A cultura do reino pode ser definida então como um conjunto de conhecimento, arte, crença. Por que tem muita gente que tem na igreja até hoje debaixo da madeira? Ainda falta, está isolado. Tem Jesus como Senhor, ainda faz uma oração, seu longuinho, me dá tal coisa que eu dou 3 pulinhos. Cultura, queridos. Literalmente a pessoa acredita que ela fizer determinada coisa, e muitas vezes a pessoa nem está aí, que às vezes ela está invocando um espírito. Cultura do reino. É interessante vermos isso, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, batizada, ora em línguas, dá dízimo, dá oferta, é crente fiel, mas se passar de debaixo de uma escada, é cultura, e a pessoa... O gato preto, cultura. Mês que vem agora tem as fogueiras, pular fogueira, pastor Zé. Cultura. O que nós precisamos então é mudar a informação de cultura do reino que existe dentro da minha vida, dentro de você. É a maneira como você lida com os seus dilemas, com os desafios, com a sua fé, a cultura. Preste atenção, tudo que você faz não é à toa. Não é em vão, e nós vamos falar sobre isso. Diferente da cultura secular, onde qualquer item tem um conjunto e pode ser sobreposto, substituído por algo novo, por passar dos anos. Moda. Sapato, agora o sapato é bico fino.
A calça, quem lembra da calça de boca de sino? E até penteado, querido. Quem lembra do cabelo aerodinâmico? Cultura. Isso, secularmente, a cultura ela vai se amoldando aquelas pessoas, aquele grupo. Alguns anos atrás, eu estava conversando com um pastor da igreja lá em Vitória, do Espírito Santo, uma igreja que fica próximo do mar lá, e ele falando que às vezes o que é algo normal para a igreja de uma cidade litorânea, à beira-mar, é um escândalo para uma igreja aqui no Cerrado. Cultura. O reino de Deus, presta atenção, e com isso eu quero falar hoje sobre a cultura do reino de Deus. Aí você vai entender, porque muitas vezes você tem colhido algo que você tem semeado. Porque se você acredita que você serve a um Deus todo-poderoso, queridos, não tem desafio que você não vai vencer. Amém ou não amém? Porque se está escrito que em Jesus Cristo eu sou mais que vencedor, eu preciso, independente da crise, da dificuldade, você vai vencer. Por quê? Porque antes de ser mais que vencedor, Paulo deixou escrito lá, olha, eu sei passar, ser pobre, eu sei ser rico, ter e não ter, do jeito que for, sou mais que vencedor. Mas aí, quando chega na igreja, nós não entendemos que muitas vezes, o que nós fazemos, diariamente, aponta para o reino que você vai colher. Nos últimos dias de Jesus aqui na terra, coincidiram com uma das festas mais importantes do ano para aqueles que creem em Jesus Cristo, que foi a Páscoa. O início da Páscoa é marcado pela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, seguida pela última ceia, com o estabelecimento da ceia do Senhor, traição de Judas, a paixão de Jesus Cristo, a sua morte e, por fim, a sua maravilhosa ressurreição no terceiro dia. A ressurreição de Jesus marca a vitória sobre a morte. Quero ouvir um amém? A cultura do reino, eu comecei a ministração com a direção do Espírito. Olha, levante a mão e interceda pela pastora lá no hospital. É a cultura do reino, envia um anjo lá, porque lá em Hebreus capítulo 4 fala que os anjos são ministros, que irão a serviço daqueles que irão herdar a salvação. O que muitas vezes falta-nos é apropriar da palavra e dizer, anjo, vá lá, visita tal pessoa lá, ó, quebre a cadeia lá. Não existe um espaço físico, você não tem que pegar seu carro e ir até no hospital das clínicas, na hora de visita, para orar pela pastora, não, você pode orar e pode enviar um interventor lá, uma intervenção de Deus para que haja. Eu estou falando sobre algo que nós fizemos agora, mas quando você tem a cultura do reino, você pode praticar isso diariamente, constantemente. Você vive no reino, você tem o Senhor. Amém ou não amém? A ressurreição de Jesus marca a vitória. A entrega de Jesus foi a semente de Deus para a minha e para a sua vitória. Vitória sobre o quê, pastor? Sobre a morte, sobre a doença, sobre a tristeza, sobre a depressão. Moisés foi ter com Deus. Aliás, Deus foi ter com Moisés, né? Eu não vou não. E se eles me perguntar, Moisés, é o seguinte, para resumir a história, eu sou o que sou. E se me perguntar, fala que o eu sou te mandou. O que você precisa? Deus está falando, eu sou a resposta. É porque muitas vezes,
nós estamos aculturados a viver de uma forma religiosa, nós não optamos por viver um Deus tão intenso diariamente. Deus, eu estou saindo, abençoa minha ida e abençoa minha volta. Deus, a cultura do reino precisa estar dentro de você. Deus precisa ser o Deus da segunda-feira, da terça na sua vida. O Deus que você serve, está falando com Ele, ouvindo, ministrando sobre a sua vida agora, precisa ser o Deus. O reino de Deus, existe processos, querido. Não dá para falar tudo sobre o reino de Deus, a cultura do reino, em 40 minutos. Mas o reino de Deus é um processo de colheita. Diga bem forte, processo. Não, mais uma vez, processo de colheita. Mais uma vez, processo de colheita. Como é que é o processo de colheita? Semear, cuidar, crescer e colher. E hoje eu quero deixar essa palavra para desmistificar a questão de semeadura só sobre dízimo e oferta. Se o reino de Deus está dentro de você, tudo que você faz pode se tornar e se torna uma semente. Abra comigo, por favor, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, por favor. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. Amém? Todos acharam? Jesus, olha, e ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia. Quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina, cresce, embora ele não sabe como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque ele chegou à colheita. Abra comigo, por favor, Evangelho de Lucas, um pouquinho depois, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 37. Versículo de Lucas 6,37. Não julgueis, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoe, e serão perdoados. Dei, e lhes serão dados. Pois, com uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois, com a medida que usarem para medir, será usada para medir vocês. Quero ouvir um amém? Amém. Semeadura. Semeadura é um princípio que rege, que está dentro da cultura do reino de Deus. Esse princípio é uma das colunas de sustentação de tudo aquilo que podemos aprender sobre o reino de Deus. Tudo no reino funciona com base em semeadura, cuidado, crescimento e colheita. Não tem jeito, queridos. O Gálatas fala que Deus, ele não permite, ele não se deixa escarnecer, não se deixa se zombar, outras versões. Pois aquilo que o homem semear, certamente
colherá. Com o aumento da tecnologia, a facilidade, a velocidade ao acesso e à informação, a grande quantidade das coisas artificiais são inseridas na nossa rotina. E às vezes acabamos por perder a noção da importância do processo de desenvolvimento da semente. A própria vida é concebida assim. Antes de sermos formados, nós desenvolvemos dentro do ventre da nossa mãe. Salmo 139 fala que nós éramos um ser informe, quer dizer, nós não tínhamos forma, e Deus já nos conhecia. No mesmo Salmo 139 fala que antes que uma palavra chegue até a nossa boca, Ele já a conhece. Talvez você eu estou triste com Deus, estou afastado de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Salmo 139 fala que se você estiver no céu, lá Deus está. Mas o salmista fala, se eu me esconder nas profundezas, lá também vai estar o Senhor. Não tem jeito de fugir de Deus. Antes de nós sermos formados, nós nos desenvolvemos nos ventres da nossa mãe, a partir de uma célula. Essas células se multiplicam, se especializam em cada área do nosso corpo e que forma o corpo humano. Você sabia que o ser humano é formado depois de 9 meses, e ele só atinge a maturidade biológica aos 35? O seu corpo está completamente formado, segundo a biologia, com 35 anos. Até 35 você está sempre desenvolvendo. Sempre desenvolvendo. Cada atitude, o reino de Deus está ali, está acolá. Eu, porém, vos afirmo, o reino de Deus está. Como é que está o reino de Deus dentro de você? Como é que você colocou em prática o reino de Deus essa semana? Porque se Jesus falou, queridos, nós precisamos acreditar que isso é verdade. Cada atitude, pensamento, palavra é uma semente que está sendo plantada e pode determinar o seu futuro. Cada semente precisa passar pelo processo e se desenvolver. Eu sou crente, tá bom. Na última ministração que eu falei, ainda falei a frase de um autor que gosto muito, Max Lucado. O Senhor te ama do jeito que você chega na igreja. Mas na verdade Ele quer transformar você. Ele precisa me transformar. Aí as nossas atitudes precisam começar a mudar com o passar do tempo. Aí Ele vai usar alguns mecanismos para que isso aconteça. Amém ou não amém? Daqui a um ano, você vai começar a investir hoje. No que você investiria? É cultura, até hoje eu chegar na casa da minha mãe,
e pedir bênção para ela. Mas você sabia que a cultura de abençoar o filho está na Bíblia? Mas tem muitas vezes pais, quando falo pais, é pai e a mãe, muitas vezes libera a palavra, você não vai dar em nada. Muitas vezes taxa o filho de burro. Seu burro. Presta atenção. Porque o evangelho do reino de Deus, presta atenção, se você quer algo no seu casamento, você precisa começar a liberar, porque muitas vezes o evangelho da cultura do reino de Deus precisa gerar essa mudança em nós, essa transformação em nós. Porque se Jesus fala que o reino de Deus está dentro de mim, eu preciso começar a praticar aquilo que está dentro de mim. Provérbios 4, 23 fala, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. No mesmo evangelho de Lucas, Jesus fala, olha, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más que está dentro do teu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu. Eu sou apaixonado na palavra de Deus. Preste atenção aqui. Eu quero liberar a palavra sobre a sua vida, mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. O reino de Deus, para funcionar a palavra liberada sobre a sua vida, ela precisa, presta atenção aqui, ela precisa chegar até você e encontrar um recinto ou um terreno próprio para que aquela palavra caia dentro de você e germine no funcionamento do reino de Deus. Cultura do reino está dentro de você, queridos. Quando o pastor Eudes me ligou, queridos, eu sou constrangido pelo Espírito Santo de Deus, eu não mereço isso. Muitas vezes eu falo, Deus, eu não quero falar. Quando eu falo eu não mereço, porque eu me acho indigno de tanta graça, de tanto favor de Deus. Eu me julgo diante de Deus que eu falo isso, queridos, que eu sei que tem pessoas melhores que para falar aqui em cima, para ministrar na igreja do que eu. Mas aqui está falando, olha, como é que está o teu coração? O que você tem liberado sobre esses dias? Está ruim, mas se você falar que está ruim, vai melhorar se você falar que está ruim? As sementes que você tem plantado hoje vão gerar quais resultados no seu futuro? Eu preciso, é o meu desejo, eu acredito que é o desejo do coração do Espírito de Deus, e, sabe, você sair pelo menos pensativo, reflexivo sobre a palavra. Espera aí, eu preciso mudar essa semana, eu preciso me tornar um abençoador. Pastor, mas é difícil demais. Espera aí, você já caminhou a 2ª milha? Me pediram a túnica, você já deu a capa também? Como você tem cuidado das suas sementes? Quais são as sementes que você tem lançado dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, dentro do seu casamento?
Os pais, como têm liberado sementes sobre os filhos. Aí muitas vezes os filhos, está vendo, pai? E agora, filho, como é que você tem liberado sementes sobre os seus pais? Porque recíproco também é verdadeiro. Eu quero tudo do meu pai. Lá eu brinco com meu filho em casa. Tudo que é meu é dele, mas nem tudo que é dele é meu. Você é muito bacana, né, jovem? Não, pai, não, aí não. Espera aí, mas tudo que é meu não é seu? Então, o contrato também tem que ser verdadeiro. Espera aí, tudo que é seu é meu. Nós precisamos de entender isso. Não espere resultados imediatos em muitas sementes que você tem feito. Você sabia que existe um provérbio em Israel que fala que quem planta tâmaras não come tâmaras? Não come fruto da tamareira? Porque às vezes uma tamareira, vou ser sincero, irmão, eu nem conheço. É uma fruta típica de Israel, tâmara. Às vezes leva de 50 a 80 anos para dar o primeiro fruto. É diferente de você plantar alface, pastora, não é? Alface. Alface, 45 dias. Se você não comer, o pé de alface perde. Muitas pessoas não comem, presta atenção aqui, não esperam comer fruto do abacateiro, que demora de 18 a 20 anos. Como é que tem sido as suas sementes? O que você tem feito nestes dias em relação à sua semente? Você sabia que muitas vezes, certa vez, nosso pastor, o presidente João Queiroz, fala que ele conta histórias de duas famílias americanas e que mudaram porque atitudes das pessoas, os patriarcas, tiveram atitude de mudança. Você sabia, pai, que muitas vezes tem coisas que você vai fazer hoje que os seus netos é que vão colher? Por isso, da informação da cultura do reino de Deus. Quando eu falei sobre ser imediatista, geração do fast food, nem vai mais para comer. Ops! Chegou na porta a comida. Dos enlatados, né? Do drive-thru. Você paga de um lado, dá a volta no carro, pega o carro, a comida do outro lado. O Evangelho do Reino de Deus nos submete a esses processos. Você precisa continuar semeando oração, semeando obediência, semeando estar debaixo de autoridade. Você precisa, mas está difícil. Se você mudar, você parar de semear, vai mudar? O resultado, preste atenção, você veio aqui nessa noite, deixa eu falar uma coisa para você. Planeje a sua vida com Deus. Planeje você estar diante de Deus. Os resultados de sucesso e duradouros vão sempre respeitar o processo que Deus estabeleceu para o seu desenvolvimento natural. Processo de fé. Você semeia fé? Estou com Deus, fechado com Deus. Deus, nós. Mas a primeira dificuldade se amarela. Semeia fé.
Eu já fui desafiado, querido, presta atenção aqui, a orar por aquilo que eu estava enfrentando, a minha crise. O ofício ministerial, que é ser pastor, muitas vezes te força a fazer aquilo. Para Deus, que incoerência. Não, Deus está te treinando a ter fé. Quando eu estava pastoreando a congregação, muitas vezes, queridos, eu já cheguei em situação lá que eu estava enfrentando na minha casa. Espera aí, Deus vai mudar. E quando eu falava para a pessoa, Deus vai mudar, eu estava falando, Deus vai mudar a minha vida. Deus vai mudar a minha história. É diferente, às vezes você já experimentou. Espera aí, o comissionamento pastoral não me faz ser melhor do que ninguém aqui. A responsabilidade de ministrar, de ensinar, de conduzir a ovelha, é mais desafiador do que eu ser tão somente uma ovelha. Nós precisamos aprender isso. A cultura do reino de Deus é um processo de semeadura constante. E se o reino de Deus está dentro de mim, eu preciso entender que eu estou semeando constantemente. Existe um pastor judeu, Yosef Akiva, ele fala que existe 4 níveis de riqueza. E um dos níveis de riqueza é a pessoa saber que ela tem crédito no céu com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, você que é dizimista, que é ofertante, você já pode colocar aqui dentro de você, eu tenho crédito no céu. O pastor Zé Alves falou aqui, trazer os dízimos e fazer prova de mim. E eu não estou inventando isso não, está escrito na palavra. Você tem crédito no céu. Eu fico imaginando Deus. Zé, faz a prova, só que vai, faz a prova. A questão é que muitas vezes tem hora para nós recebermos a colheita, o negócio está pronto. Você precisa da fé. A semente da fé precisa estar funcionando. A atitude de semear é dolorosa. Salmo 126, 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Este salmo não é apenas uma promessa, é uma constatação. Deus, presta atenção aqui, Deus ele semeou o melhor. Levante a mão e diga bem, eu sou o melhor de Deus. Você acredita nisso? Você entende que Jesus ele veio para ficar no seu lugar, no meu lugar? E se Deus deu o melhor, o que você quer em Deus, para que você não dê o melhor para Deus? Faz um propósito de Deus, dá o melhor. Oração 4 horas da manhã. Não, vou fazer, pastor, deixa comigo. Faz um dia, 2, um terceiro, que pensa na lixa. Eu quero o melhor de Deus. Vou casar, pastor, eu quero o melhor. Deixa eu falar uma coisa aqui, você é o melhor? Porque você fala para Deus, eu quero o melhor homem ou a melhor mulher, mas muitas vezes nós não somos aquilo que nós pedimos para Deus. Preste atenção aqui, semear é doloroso. O processo de desenvolvimento da semente é natural.
E deixa eu falar uma coisa para você aqui, não vou entrar agora, não, porque eu falei que esse tempo é um tema grande. Mas quando eu converti, muitas coisas começaram a dar errado na minha vida. E aí eu perguntei para Deus, porque você precisa ter essa liberdade de conversar com o Espírito Santo. Por que está dando errado? Eu estou servindo o Senhor, eu estou indo para a vigília, estou jejuando, sim, sim. E Deus fala, queridos. Deus fala na palavra, Deus fala através de uma música, Deus fala através de um servo, Deus fala com o Espírito Santo, fala no seu íntimo. E eu percebi que eu fui ministrado e o Senhor falou, olha, você está colhendo aquilo que você não plantou. Está sendo cobrado na sua vida. E aí? Sementes que os meus antepassados plantaram. Eu comecei a orar, Deus, a partir de hoje eu não colho nenhum fruto dessa semeadura. Não foi eu que plantei? Ó, não quero não. A partir de hoje, eu não colho nenhuma semeadura que não foi feita por mim. Se foi feito pelos meus pais, pelos meus avós, bisavós, acabou. Chegou, ó, seca. Qual é o tamanho do seu futuro? Esse é o tamanho que você deve entregar para Deus. Quem quer passar no concurso público ou na faculdade, deve dedicar e estudar tanto quanto aquela posição exige. Quero casar com uma boa esposa ou um bom marido, deve ser ou se esforçar para se tornar tão bom o quanto. E tem muita crise dentro de casamento que as pessoas procuram o bom fora do casamento. Sabe por quê? Porque ele é ruim. Se torne excelente no seu lugar, na sua posição. Quem deseja alcançar uma grande posição ministerial deve entregar-se à obra da mesma proporção. Um exemplo aqui, o ministério de louvor. Você chega na hora que está começando o louvor, não sabe o quanto que eles ensaiaram antes de ministrar aqui. É ou não é, pastor? Quanto você investiu na sua esposa? Quanto você investiu no seu marido? Aliás, quanto você tem investido? Quanto você tem investido no seu altar? Porque para o reino de Deus está dentro de você, você precisa descobrir Ele. Você precisa descobrir a autoridade que Deus já te deu. Eu vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nenhum mal vos causará dano. Está dentro de você. Está dentro de você. Viu a situação? Cão. Ó, pode vazar. Agora. Eu não gosto de contar muito, não, mas quando eu converti, eu saí de dentro do espiritismo, praticante, umbanda. E aí um dia, crente, como diz Abílio Santana, até o tutano do osso, e aí apareceu uma assombração para mim. Assombração mesmo, querido. Eu deitado, o demônio chegou, sentou na minha cama assim, chega, afundou. Ele vem para causar medo. E eu olhei, e eu vi, queridos, de madrugada eu vi o cão lá. Diabo, sai do meu quarto agora, em nome de Jesus, veio para o lado dormir.
Eu não tenho que ter medo do cão. Eu fui intercessor, eu fui formado em intercessão até ser ordenado a pastor, continuei ainda depois de ser ordenado a pastor, mas muitas vezes, querido, eu chegava em locais para me orar, chegava na porta, pastor, da casa, às vezes uma pessoa estava possessa lá dentro, eu chama o pastor lá, chama o João lá. Chegava, cão, estou entrando, sai agora. E entrava, chegava lá, a pessoa estava liberta, muitas vezes. O Evangelho de Deus está dentro de você. Fui formado dentro do ministério de libertação dentro da igreja. Os primeiros 7 anos, pau na cabeça do cão, todo culto. Uma vez marraram uma pessoa com fio do ferro, estava debatendo, machucando a mulher. Eu cheguei e entrei na casa, conhecia a pessoa, a família. E aí, quando eu entrei, olhei, o diabo falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: demorou, sai. Agora, em nome de Jesus. Não é meu nome, querido. Você é servo de um Deus Altíssimo, amém ou não amém? Na situação que você está vivendo hoje, exerça a sua autoridade. É na sua casa, o Evangelho do Reino de Deus está dentro de vocês. Muitas vezes eu abençoei meu filho e minha esposa, sem eles nem saberem. De madrugada eu levantava um dia, Deus, está aqui. O Evangelho do Reino de Deus. Na empresa, unge, Deus, aqui funciona a tua embaixada. Evangelho do Reino de Deus. Mas está dentro de você. Vou chamar o pastor, não, chama você para estar lá. Quer ver uma constatação? Levanta a mão, quem é filho de Deus? Todo mundo é, só falta praticar. Só falta você colocar em prática aquilo que você está ouvindo constantemente. Não vos tornei tão somente ouvintes, mas praticantes. Tiago, pratica a palavra. Por mais que a semeadura seja dolorosa, a sua colheita de sucesso é garantida. Deus não apenas nos ensinou o ciclo de funcionamento da vida, como também Ele garantiu aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Essa semana começa algo novo. Terça-feira já é junho. Você pode levantar sua mão para o final do ano e declarar: eu vou viver uma vida de sucesso. Se no meio de viver uma vida de sucesso tiver percalço, luta, glória a Deus por isso. Você não perde a sua posição, você não deixa de ser um filho de Deus por passar por dificuldade. Ah, mas está dando trabalho. Que dia que você vai levantar a mão lá e falar assim: a partir de hoje, o reino de Deus vai entrar aqui. A partir de agora, você coloca em prática o Evangelho que está dentro de você. Alguns anos atrás, eu vi um testemunho de uma mulher, de um pastor falando sobre uma irmã da igreja dele. Disse que ela chegava, fazia igual essa cadeira aqui, ó. Ela sentava em uma e colocava. A pessoa ia sentar, pastor, não, que é do meu marido. E o marido dela, ó, na cana. Meu marido vai vir servir a Deus aqui. Talvez fosse ter essa convicção e essa autoridade. Aqui não, quem vai sentar é meu filho. Meu filho vai servir a Deus. Pronto, estou fechado. Ah, mas está bebendo, não interessa. Vai vir para cá.
Porque o reino de Deus, querido, primeiro tem que te impactar. O reino de Deus primeiro tem que funcionar em você. O reino de Deus primeiro precisa funcionar em nós, na minha vida. Não tenha medo da semeadura. Ah, mas é porque se eu falar que alguém vai zombar de mim, é você e Deus, ponto final. É você e Deus que vai experimentar o melhor. Muitas vezes eu experimentei algo de Deus, queridos, que eu experimentei no silêncio, ninguém sabia que era colheita, eu sabia. Eu estava experimentando uma colheita de Deus sobre a minha vida. É como, pastor Luzinete, Deus fala assim, está vendo? Continua. E se você for conversar aqui com pessoas, eu tenho certeza que a pessoa vai ficar lembrando. Ah, verdade, Deus responde mesmo. E deixa eu falar uma coisa para você, te fazer uma pergunta. Se não respondeu, é porque não está pronto. Há um processo, semeou, cuidou da semente, está desenvolvendo ainda. Aí eu quero colher, Deus, calma, ops, vai comer cru. O mineiro fala isso, né? Quem está com pressa, come cru. Calma, vai ficar pronto. Tem muita gente fazendo a opção errada do casamento. Ah, eu vou ficar para titi, para titia? Vou casar. Não, não, não. Semeia. Cuide da semente. Espere em Deus e colha. Colha do tempo certo. Eclesiastes fala, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém ou não amém? Há um tempo determinado. Há tempo para plantar e há tempo para... Se você não colheu ainda, calma, vai chegar o tempo. Nossa, mas o irmão lá colhe direto. Calma. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas com a medida que você mediu, você será medido. Semana passada andei dentro de uma plantação de milho. Estava andando mais ou menos uns 60, 70 por hora no estrado de chão. Irmãos, pensa no milharal. Como diz o goiano, muito dentro da cultura, ó. Andando, e milho do lado, milho do outro. Mas quem plantou lá, quer colher muito milho. Quem planta aqui, presta atenção. Aí Zé, quem planta aqui, deixa eu falar uma coisa, Deus não fica devendo ninguém não, viu? Esse terreno aqui é fértil. Ah, mas eu não vou plantar não. O que eu posso fazer por tu? A instrução é dada, a oportunidade é para todos, você escolhe colher ou não. Mas não existe, o processo não é colher, existem os processos, colher e plantar. Não, primeiro você planta, para depois você
Evangelho, cultura do reino de Deus. Se coloque de pé. Muitas vezes, presta atenção aqui. Deixa eu te dar um mistério. Muitas vezes eu orei para o Senhor alinhar o meu coração com a palavra dEle. Eu li que Jesus falou, olha, o homem do bom, não é palavra minha não, está escrito isso. Lucas capítulo 6, versículo a partir do 43. O homem do bom tesouro, ele tira. Mas Jesus faz uma reflexão, olha, não tem jeito você tirar algo bom daquilo que está ruim. Não tem jeito de você também tirar coisas ruins de negócio que é bom. Se seu coração está bom, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você não faz esforço. Você não faz esforço para fazer aquilo que tem que ser feito. A questão está aqui dentro. Eu quero muito profetizar, mas você precisa fazer uma avaliação e pedir para Deus, Deus, como é que está meu coração? Alinhe o meu coração, porque se o reino de Deus está dentro de mim, eu preciso de ter um coração alinhado com a sua palavra. Eu preciso viver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo à noite no culto, com o meu coração voltado para o Senhor. Faça uma oração aí agora. Peça ajuda ao Espírito Santo. Se você sabe que você ainda tem desafios que você não tem conseguido, tem liberado palavras que muitas vezes desagradam, você sabe que desagrada ao Senhor, e muitas vezes você não reconhece isso diante de Deus. Deus, me ajuda, eu quero viver o melhor do Senhor, me ajuda a viver essa semana para que o Teu nome seja glorificado através de mim. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que começou anunciando o Evangelho do Reino de Deus, após ter sido tentado no deserto, é o mesmo Deus. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse fala que Ele era o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Então Ele está aqui, pronto para te ajudar. Fala com Ele, faça uma oração. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra que nós falamos, compartilhamos aqui, Senhor. E eu sei que alguns vieram com algumas demandas de forma específica, quer seja financeira, quer seja na saúde, familiar. Senhor, nessa noite, por Tua graça, por Tua misericórdia, eu quero orar por esses irmãos. Eu quero clamar aos céus, responde a eles, ó Deus. Responde o clamor de cada um, Senhor. Responde o clamor de cada um, de uma forma específica. Que eles possam, ó Deus, retornar aos seus lares, ó Deus, com a resposta que eles vieram buscar. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que a partir de hoje eles possam, ó Deus, e consigam observar que o reino do Senhor, que a cultura é necessário, Deus, cultuar o Senhor, e ter uma cultura de cultuar o Senhor constantemente e diariamente, ó Deus, com atitudes, com as palavras, com as escolhas. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo nesse dia.
Deus, que possamos responder, ó Deus, ao chamado do Senhor, responder, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, Deus, deixado para que seja feito através da tua igreja, que isso aconteça através de nós, Senhor. É a nossa oração, Senhor, que nós fazemos, ó Deus, confiados em Jesus Cristo. Te agradeço, Rei do Universo, eterno Deus. Aplauda bem forte o Senhor, em nome de Jesus.